Oi meninas, eu sou a Tamisa Borg do Ateliê Amiga Fada e para a aula de hoje nós vamos fazer este vestidinho aqui. Muito fácil, bonitinho e você pode usar também em outras bonecas, tá? A diferença do vestidinho que nós vamos fazer hoje para os vestidinhos que eu costumo fazer é que no modelo desse vestido eu deixei a manga fixa, pronta aqui, ó. Então, você vai colocar primeiro o braço da sua boneca para depois vesti-la. Por que eu fiz isso? Eu, particularmente, prefiro o modelinho das bonecas russas que você coloca o braço depois, porque dá mais mobilidade. Mas tem muitas meninas que ficam comigo e que trabalham com outros modelos de boneca. Então, esse aqui é um vestido que você pode aproveitar em qualquer boneca que tenha bracinho, tá? Ele é bem fácil porque ele não tem aquela manga com cava que você tem que colocar. Eu fiz mais ou menos, tracei o molde de acordo com as medidas da minha boneca e o moldezinho fica assim. No vídeo eu vou explicar certinho para vocês e também vou ensinar vocês a traçar esse molde porque eu tô com um probleminha no scanner da minha impressora, então eu não consigo digitalizar. Aí, até ela voltar do concerto, eu vou ter que ir ensinando os moldes, mas é super fácil de traçar e é bom também que vocês já aprendem aí traçando os próprios moldes. Quando aparecer uma ideia diferente, aí você já sabe como realizar, certo? Então, vamos lá, vamos começar o nosso vestido. Bom dia, meninas! Aqui é a Tamisa Borg, do Ateliê Amiga Fada. E como nós já conversamos, vamos fazer aquele lindo vestidinho para nossa bonequinha russa, né? Lembrando vocês que esse vestidinho tem uma diferença. Nós vamos colocar primeiro o braço da nossa boneca e depois a gente vai colocar o vestido. Estou ensinando assim por quê? Porque vocês podem daí aproveitar para outros modelos de boneca que não sejam as bonecas russas, tá? Para quem faz outro tipo de boneca. Então, o que que nós vamos usar? Uma tricoline, tá? Eu escolhi essa aqui de coraçãozinho. Nós vamos dobrar a tricoline ao meio, direito com direito. E eu deixei recortada aqui já para adiantar, duas faixas de 6 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento, porque eu gosto de vestidinho bem franzidinho, tá? E eu vou deixar esse molde aqui para vocês, que é o molde do corpo. Notem que eu não fiz a parte do pescoço. Nós vamos fazer todo o vestido e vamos recortar o pescocinho por último, porque daí nós vamos poder medir exatamente na nossa boneca, tá? Porque se eu recortar o pescoço aqui, eu vou dar uma medida que só vai servir para uma boneca e às vezes depois vocês vão ter dificuldade para ampliar ou para reduzir o molde. Então, eu tô dando uma medida de corpo aqui para uma rocinha de 30, então, para uma boneca de 30 centímetros, esse vestido serve, independente do modelo, tá? Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos dobrar o tecido, como eu já falei, e vamos transferir esse molde aqui, tá? Encosta lá em cima bem certinho. Eu vou transferir aqui com uma caneta escura, mas aí vocês façam daquela maneira que a gente sempre conversa. Com uma canetinha que desapareça, tá? E eu vou ensinar uma maneira um pouquinho diferente daquele franzido comum que a gente emenda as faixas. Por isso que eu recortei duas faixinhas aqui, certo? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos recortar, lembrando vocês que todo molde que eu faço não precisa deixar margem para costura, já vem incluso no molde, tá? Então, vocês podem recortar bem em cima do risco, sem deixar nada, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês observarem. Ó, bem em cima do risco, sem margem de costura nenhuma, ok? Tá. Feito isso, o nosso vestido vai ficar da seguinte forma, tá? Aqui serão as mangas, aqui o corpinho, tá? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a máquina e vocês têm as opções de sempre. Ou vocês fazem uma dobrinha para fazer uma bainha embaixo, ou vocês colocam uma rendinha, ou vocês desfiam para deixar rústico, aí é a escolha de vocês. Nós vamos passar aqui duas costuras com o ponto mais largo que a máquina de vocês tem, porque nós vamos franzir
essas duas faixas aqui, tá? Então, eu vou pra máquina, vou escolher se eu vou colocar uma rendinha, eu vou fazer uma bainha aqui, e aí eu retorno pra gente montar o vestido. Bom, meninas, eu fui na máquina e optei por passar um viés aqui. O que que eu fiz com o viés? Peguei o viés, peraí que perdi a ponta do viés. Peguei o viés, tá? Quem tem dificuldade, dobrei e passei a ferro antes. Deixei ele, assim, bem retinho. Só encaixei o tecido e passei uma costurinha reta em cima, tá? Então, ele ficou dessa maneira aqui, certo? Aí, o que que nós vamos fazer agora? Ah, e também passei lá na máquina duas costuras, um pé de máquina e meio pé de máquina pra gente franzir. Passei no ponto mais largo que a minha máquina tem, tá? Só pra gente franzir. Por que que eu passo duas costuras? Porque se uma arrebentar, você não perde seu trabalho todo, dá pra você continuar franzindo com a outra, tá? Então, nós começamos assim, vamos franzindo de um lado e depois de outro. Até onde nós vamos franzir? Até dar essa largura aqui, tá? Que é a largura do vestidinho. Do corpo do vestidinho. Então, é só isso aqui, ó, bem devagar pra linha não arrebentar. Ele vai ficar bem franzidinho. Eu já franzi um ali, mas quero fazer isso com vocês. Aí, nós vamos puxando. Vocês me desculpem, a dengue me deixou ainda com muitas dores nas articulações, então eu tô com as mãos um pouco lenta. Ainda não tô conseguindo fazer tudo com a agilidade que eu tinha, porque sinto muita dor ainda nessas articulações, principalmente desses dedos indicadores aqui. Tem doído muito, e eu tô evitando tomar remédio, mas tá complicado. A tal da dengue, minha nossa, meu filho já tinha tido, e cada um tem uma reação diferente, mas olha, me pegou de jeito. Na minha cidade tem surto de dengue. O pessoal não é muito de cuidar de quintais e manter as coisas meio organizadas. E também tem quem cuida dos seus, mas daí o outro não cuida e acaba, todo mundo sai prejudicado, né? Mas vamos seguir em frente. Então, olha só. Vou franzir, eu acho que tem que franzir ainda um pouquinho mais, porque ele vai ficar bem armadinho, essa sainha aqui. Aí, o que que a gente vai fazendo? A gente vai medindo aqui. Quando chegar nessa largura, a gente para, tá? Antes de eu colocar a saia aqui, já que eu passei viés na beiradinha aqui embaixo, eu vou lá na máquina, aqui onde serão as manguinhas, vou passar viés também, pra dar o acabamento, pra ficar igual, tá? Eu já retorno. Meninas, eu fui na máquina, então, dei o acabamento aqui nas manguinhas e já coloquei um lado aqui do vestido. Vou ensinar vocês de uma maneira mais fácil, quando é muito franzido, tá? Eu gosto dos vestidinhos bem franzidos para ficar bem repolhudinho, mas quem quiser franzir menos, 60 centímetros já fica legal. Ó, então, eu pego um dos lados e eu já dou o nó final aqui, tá? Vamos dar o nozinho triplo até, para não ter perigo dele soltar enquanto a gente costura. Deixa um pouco de linha ainda. E aí, o que que eu faço? O outro lado, eu ainda não finalizo, porque daí eu vou arrumando aqui conforme for necessário. Ou aperto mais, ou solto um pouquinho. Então, você vai encostar aquele lado do nozinho aqui, e vai alfinetar, pra ele não mexer. Deixa eu pegar um alfinetinho pequenininho que eu vou costurar com alfinete. Tá? E ele não mexe. E aí, você vai com esse dedo aqui embaixo, acertando bem na costura até terminar, tá? Aí, vai a máquina, passa uma costura reta dos dois lados. Faço isso e retorno. Meninas, então, eu fui lá, tá? Passei a costura reta, depois aqui na beiradinha eu passei uma zigue-zague pra dar um acabamento, né? Pra não ficar tão feio. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o vestidinho assim, a parte direita pra cima, e vamos unir aqui, ó, direito com direito. Aí, nós vamos até a máquina e vamos costurar daqui a aqui, depois colocamos costura com costura e finalzinho com finalzinho, e passamos uma costurinha reta aqui. Depois, nós voltamos e abrimos o pescocinho. Meninas, então, eu fui até a máquina, passei aqui, ó, uma costurinha, tá? Na lateral, desculpa.
Vou dar um piquezinho aqui, ó, no bracinho e aqui na cinturinha, se for necessário, tá? Agora, nós vamos desvirar o vestido. Como ele não tem gola, então, puxa primeiro a manga para um lado. Agora, vamos puxar a manga do outro ladinho, certo? Tá. Feito isso aqui, o nosso vestidinho está pronto, né? Falta apenas o lugarzinho pra gente colocar a cabecinha da nossa boneca, o pescocinho. Eu costumo deixar bem rente ao pescoço, mas daí vai muito do gosto e da boneca que vocês estiverem fazendo, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encontrar aqui o meio. Pera aí só um pouquinho. Deixa eu dobrar e vincar aqui. Nós vamos encontrar aqui, ó. Segurar aqui, encontramos o meio, certo? E nós vamos fazer uma pequena cavinha nesse meio. Eu vou fazer bem rente, se precisar depois, eu abro um pouco mais. Se você cavar demais, às vezes desce muito no pescocinho, tá? Feito isso. A minha boneca ainda tá sem bracinho, eu vou colocar o bracinho dela pra gente vestir ela por completo. Só vou fazer o teste do pescoço aqui. Tá, vou colocar os bracinhos e aí a gente finaliza. Pronto, meninas. Quem me conhece sabe que eu não coloco o braço antes da cabeça, né? Então, eu dei uma franzida aqui, nem pode fazer isso, porque depois fica marcado. Mas só pra eu ter uma noção de onde iria ficar a cabeça, pra colocar os braços. Ó, os braços estão iguais e o vestidinho fica assim. Agora, vai muito do que você vai colocar nesse vestidinho, dos acessórios que você vai usar, né? Lacinho, pompom, adesivo, o que você tiver, florzinha, né? Já deixa o vestidinho mais delicado. Eu pensei em colocar algumas florzinhas ou botõezinhos, né? Então, a gente vai decorar aqui juntas. Deixa eu ver o que eu tenho pronto já. Pronto, meninas. Então, eu fiz uma calça, né? Pra não deixar a nossa bonitinha sem roupa. Fiz um cachecolzinho, depois quem quiser aprender esse cachecolzinho, deixa uma mensagem lá que eu ensino. É só com medidas, tá? E aí, a nossa bonequinha estaria pronta, com um vestidinho que tira e põe, ou mesmo que ele fique fixo, não é aquele modelo que é colocado os braços depois. Confesso que eu prefiro aquele modelo, eu acho que dá mais mobilidade para a boneca, mas é bom a gente inventar um pouco e também é legal que esse vestido aqui, se você aumentar o comprimento, subir o corpinho, você faz outros modelos com o mesmo molde, tá? Falando em molde, meninas, eu vou ensinar vocês as medidas desse molde aqui, porque a minha impressora, ela tá com um probleminha para digitalizar, então eu não vou conseguir postar o molde. Mas o que vocês vão fazer? Deixa eu pegar uma folha aqui. Eu deixo as medidas lá no enunciado do vídeo, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de sulfite ou de caderno universitário, o que vocês quiserem, e vão traçar o seguinte: 6,5 aqui na lateral. Tá? 11,5 mais 11,5 dá 23. Então, 23 aqui em cima. E já acha o meio, que é 11,5, certo? Descendo esse risco aqui, vamos traçar 23 também, pra gente não se perder. Ó, 23. Aí, aqui, 6,5. Certo? Agora, entrar aqui 5,5, que é a cava do bracinho aqui, ó. 5,5, desse lado também 5,5, certo? E daqui pra baixo tem 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Certo? O meio é aqui, aqui embaixo tem 12, então 6. Que é bom a gente sempre saber o meio. Então, eu vou deixar lá as medidas, mas, ó, cada ladinho desse tem 11,5, aqui tem 6,5,
5,5, 3 centímetros, e aqui embaixo tem 6 centímetros de cada lado. Quem quiser desenha só assim, né, dobra o molde e depois recorta. Também sai perfeito, é a maneira como eu faço, eu sempre dobro e recorto. Deixa eu pegar a tesoura de cortar papel aqui. Aí, nós fazemos isso aqui, ó. Se tiver alguma imperfeição na hora de traçar, os dois lados ficam idênticos e daí você não tem problema nenhum. Certo? Se você quiser deixar uma cava feita, cava não, uma gola, perdão, feita, aí o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, na metade, você vai medir 1,5 centímetros aqui e vai vir com ele 3 centímetros aqui, ó. E aqui em cima também, 3 centímetros, tá? Deixa eu fazer aqui um risquinho. Aí, você vem aqui aonde você mediu 1,5 e faz isso aqui, ó. E recorta, e ficou já com a gola. Se você quiser um vestido cavado, o que que você faz? Da gola pra cá, você conta 3 centímetros, tá? Ó, o mesmo molde, você pode fazer um monte de coisa. E você vai ligar esse ponto a esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa redondinha aqui, ó. A fita crepe, certo? Então, aí você coloca ponto com ponto aqui. Tá? E aí, o seu vestidinho fica com cava, tá? Fica sem manguinha aqui. Aí, você faz isso do outro lado também, vai 3 centímetros pra cá, liga ponto com ponto, e aí ele vai ficar também com uma cavinha. Entendido, meninas? Então, a aula de hoje é isso, é um vestidinho um pouquinho diferente dos que eu estou acostumada a ensinar, tá? Mas para que vocês tenham também uma noção e também possam aproveitar em outras bonecas que vocês fizerem, tá certo? As medidas das faixas e dessa parte aqui eu vou deixar lá no início do vídeo, não vou poder deixar o molde pronto porque eu não... A minha digitalizadora está com probleminha, tá? Então, eu não vou conseguir digitalizar o molde. Mas é bem facinho de traçar com as medidas, tá? E eu posso fotografar o molde e deixar lá. Ai, meninas, espera aí que tem trilha sonora. Eu vou fotografar, então, o molde e eu deixo lá com as medidas para que vocês tenham uma noção, certo? Muito obrigado por ficarem comigo. Muito obrigado por curtir o meu trabalho. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem também, certo? Eu agradeço muito. Obrigado, beijos.